Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É muito bom chegar até você com o nosso programa Gente de Fé. Eu quero convidar você já a se colocar conosco aqui nesta sala de estar, onde nós, através dos testemunhos que chegam aqui, nós vamos tocando cada vez mais, não apenas em experiências feitas, mas num Deus que caminha conosco. E que muitas vezes esse Deus não é um Deus que faz apenas milagres. Ele pode. Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas o mais importante é nós descobrirmos que nós não seguimos um Deus apenas que faz coisas, mas é um Deus que está ao nosso lado. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o sofrimento, eu não sei qual é a sua história. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está com você, aí. E por isso, sentando-se aqui na nossa sala de estar, vamos conhecer hoje o testemunho de um homem que, a princípio, para fazer um gesto de caridade, sofreu um acidente. Ele vai ajudar uma amiga que estava com o carro quebrado numa autoestrada e sofre um acidente. E daí, toda uma decorrência que foi acontecendo. Quero acolher com muita alegria Luiz Feu de Brito. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, padre. Que alegria tê-lo aqui. Eu já adiantei um pouquinho a sua história, né? Você é de onde você é? Sou de São Miguel Paulista, São Paulo. São Miguel Paulista. E o que você estava fazendo? Em que ano que foi isso que aconteceu este acidente com você? O que aconteceu naquele momento? No dia 16 de janeiro de 2009, eu estava na casa de alguns amigos e eu recebi uma ligação de uma amiga pedindo socorro para o cunhado dela que estava com um carro quebrado na Avenida Ayrton Senna. Sim. Estava garoando nesse dia, estava com crianças dentro do carro, o carro tinha dado pane e eu, juntamente com outro amigo que estava nessa casa, que nós estávamos conversando, ali nós fomos até o local para ajudá-los. Chegando até lá, vimos que o carro estava todo apagado, estava até garoando nesse dia e resolvemos fazer a remoção deste veículo, né? Pegamos ali era o que nós tínhamos no momento, que era uma corda, né? E nós fomos ali removendo este veículo até um momento que eu senti que nós deveríamos fazer o carro pegar no tranco. E aí eu, como eu já tinha mais experiência do que o rapaz que era proprietário do veículo, eu assim fui fazer. Só que o carro não pegava, estava com pane elétrica, né? Ou seja, só para nós entendermos. Então, vocês chegaram até o local, né? A moça estava sozinha? Não, estava com mais quem? Então, essa moça, ela estava juntamente com o esposo dela e duas crianças dentro do carro. A família? A família dentro do carro. Então, vocês chegaram lá, fizeram ali pegaram ali a corda, como você disse, né? Isso. Que inclusive não é uma coisa muito boa e nem muito certa de fazer, né? Não faça em casa isso, né? Nós podemos dizer isso. Mas era como você disse, era uma prestação de socorro e era o que vocês tinham no momento. Aí andaram determinado um caminho, né? Uma distância, aí decidiram pegar no tranco. Isso. E aí naquele momento o carro não pegou, eu desci do carro, o rapaz que era o proprietário do veículo, ele desceu, né, eu fiquei de costa e ele estava conversando comigo. Nisso formou um trânsito atrás do veículo, do meu veículo, né? E esse rapaz que vinha com o carro em alta velocidade, né, cortou pela direita e ali ele me atropelou na estrada por volta de uns 60 km por hora. As testemunhas ali disseram que ele estava numa velocidade alta, né, estava garoando, né, então o carro deslizou. E naquele momento ele me pegou, né, com muita força, pegou também o proprietário do veículo que eu estava ajudando, que eu não conhecia muito ele era cunhado dessa minha amiga, né, eu estava prestando um socorro somente. Só que ele pegou com muita força, de cheio. Nisso eu subi, né, caí, bati a cabeça no chão no momento e ali eu fiquei desacordado. E ali já
chamaram a ambulância, o SAMU, e eles me levaram até o Hospital de Santa Marcelina, lá de Itaquera. Entendi. Antes de nós entrarmos nisso, que nós estamos aqui num programa chamado Gente de Fé. Existia fé em você antes deste acidente? Você já era alguém que participava, que frequentava, ou não? Como é que era a sua vida com Deus antes deste acidente? Eu já era um homem de oração, né? Buscava a Deus, frequentava grupos de oração. E a minha família mesmo não era, mas eu resolvi, assim, com 16 para 17 anos, buscar auxílio em Deus, sozinho. Não teve nenhuma motivação, nenhum pedido? Não tive. E essa minha busca foi até mesmo porque até os 16 anos eu era um jovem muito revoltado. Então eu ouvia dizer muito, né, sobre Deus, e eu queria conhecer esse Deus que é amoroso, né, que caminha conosco. E ali foi que eu comecei a frequentar a Catedral de São Miguel Arcanjo, onde eu frequento hoje, né? Fazer catequese, que eu não tinha. E ali tinha um grupo de oração lá. E com o tempo eu fui conhecendo este grupo de oração, virei servo do grupo. Então eu já tinha uma caminhada na igreja já. Ou seja, eu quis trazer isso porque muitas vezes nós podemos pensar que uma coisa dessas, um acidente desses, não acontece com um servo de Deus, como você disse. Muitas vezes nós podemos pensar que, até de uma forma um pouco infantil, uma fé infantil, mas que Deus é ingrato. Como é que Ele permite? Claro, hoje você está aqui contando a tua história e nós vamos aprofundar um pouco mais no pós-acidente, mas que Deus ingrato, você tinha feito uma experiência, você tinha feito um processo de conversão, você era um homem revoltado, depois você começou a viver, experimentar, né? E acontece um negócio desse. Mas aconteceu. E aí? Você foi para Santa Marcelina e o que aconteceu? E ali no Santa Marcelina, já de início, eu já fui para uma cirurgia, né? A principal era a cirurgia da cabeça. Tinha afetado muito? Tinha, eu tive um traumatismo craniano e coágulo na cabeça, né? Então, eu passei de imediato por essa cirurgia na cabeça durou mais ou menos umas 6 horas a cirurgia e também uma cirurgia na perna. Isso logo que você chegou no hospital? Logo que eu cheguei. Já foi uma cirurgia na cabeça e a cirurgia na perna, que foi fratura exposta que eu tive. Lembrando que eu também eu quebrei o maxilar também. Entendi. Quebrei o maxilar. E ali foram feitos procedimentos. Depois dessas cirurgias, a do maxilar não foi feita porque eles estavam tratando primeiramente de algo mais grave, que era a cabeça, né? E aproveitaram e fazer também na perna. E eu fui direto para a UTI. Ali na UTI, eu fiquei em coma durante 7 dias. Eu estava recebendo visita, mas estava desacordado. Com certeza a tua família te acompanhou neste processo, muito. Amigos, enfim. O que eles dizem do que os médicos diziam, do pós-cirúrgico, principalmente? Porque uma cirurgia a partir de um traumatismo craniano não é uma coisa muito simples, principalmente na violência que foi o que te aconteceu, né? Eles relatam o que os médicos diziam, se eles davam esperança, se eles não davam esperança, como é que era a posição dos médicos neste tempo? Neste momento em que você ainda estava desacordado, ainda estava em coma. Então, os médicos, eles não davam, assim, não tinha uma porcentagem, né, para falar, ó, ele está bem, né, tá fora de risco, porque foi um traumatismo craniano e nós sabemos que afeta, né, a massa cefálica, dependendo do acidente, é muito grave, é gravíssimo, mas estava num estado bem debilitado. E a minha família, ela assim, ficou também bem debilitada no momento que ficou sabendo desse acidente. Né, correram lá pro hospital
Até a minha mãe, ela já é de idade, e ali ela nem puderam falar para ela, no momento que tem pressão alta, né? Então foi meus irmãos para lá juntamente com os amigos, procurar saber. Só que quando eu cheguei na UTI, que eu passei pelas cirurgias, eu estava muito inchado, muito inchado. E eu recebi algumas visitas, inclusive de amigos, né, de Frei, né, Frei era um amigo meu, e ele mesmo me vendo assim, ele até, mesmo acreditando no Deus do impossível, ele não dava esperança pela minha situação que ele estava vendo ali, devido ao trauma. Entendi. E aí, esse processo durou quanto tempo? Quando que você acordou? Como é que foi esse andar da carruagem ali, a partir disso? A recuperação da cirurgia, enfim. Então, aí, com 7 dias, eu acordei, né, do coma, em coma induzido que eu estava, sem saber o que tinha acontecido, né? E eu acordei com a visita do meu irmão. E ali perguntei para ele, né, o que aconteceu comigo. E ele falou: você sofreu um acidente, mas tudo vai ficar bem. Você não lembrava de nada? Não lembrava de nada. E ali eu estava com a cabeça enfaixada, eu estava com a clavícula enfaixada, com a perna, eu estava com um fixador na perna, que eles chamam a gaiola, né? Com o maxilar estava quebrado, então eu estava sem movimento e cheio de aparelhos no meu corpo. Muitos aparelhos. Dores? Eu não sentia dores, eu estava com muita medicação, né? Entendi. Então eu não sentia dores não, mas não entendi o que tinha acontecido comigo. Mas aí voltou lúcido, voltou já? Voltei lúcido, voltei sim. Depois desses 7 dias eu estava lúcido. Só que eu já fiquei entubado. Ele já, na hora que eu cheguei, saí da UTI, eu já fui pro... na hora que eu saí da cirurgia, que fui para a UTI, já entubado. Então, eu falava muito enrolado, né? Entendi. Então, meu irmão até trouxe uma prancheta, depois, com o tempo, para mim, escrevendo aquilo que eu gostaria de falar com eles, porque eu não conseguia falar. Estava muito debilitado. E não precisou fazer a traqueostomia, porque depois de 7 dias... que a pessoa está entubada, ela precisa tirar e poder fazer a tráquea. Você não precisou fazer? Não precisei fazer. Porque você voltou do coma. Isso. Que bom. Isso mesmo. E aí, depois que você volta, como é que foi? Eles foram te contando, foram te dizendo como é que foi para você reconhecer o que tinha acontecido, você ali naquela situação? Porque aí, a partir daquele momento também... A tua recuperação também, em certa parte, dependia de você. Dependia. Da sua força de vontade, da sua fé. Sim. E aí, como é que foi isso? Ali, padre, quando eu acordei, estava bem debilitado, né? Eu via que na UTI, eu levantava assim, tinha muitas pessoas também enfermas ali junto, né? Eu não sabia da gravidade que era o meu acidente, porque meu irmão, a minha família, estavam ali me acalmando, né? E era gravíssimo aquilo que eu tinha sofrido. Então, eu, assim como um cristão, né, um católico, um apostólico romano praticante, então eu orava pelas pessoas mesmo ali, né, deitado naquela maca, né, eu orava, a se duvidar ainda a minha situação era pior do que aquelas pessoas, porque para mim não era tão grave quanto, né, as pessoas estavam dizendo, né, uns para os outros. E interessante que quando eu volto, eu comecei a ter muitas alucinações, muitas, devido a muita medicação. E essas alucinações, para mim, é como se fosse algo que estava acontecendo no momento, é real, que as alucinações são sonhos, né, que nós temos, muitas vezes até acordado, devido à medicação, muita droga, né, muita medicação. Sim. Então, essa recuperação, ela... foi vindo aos poucos, só que não foi aquilo que os médicos imaginavam que ia ser, né? Com a medicação e com os antibióticos. Eu fui piorando no hospital, fui piorando. Né? E mesmo com todo o medicamento, mesmo com todas as coisas, foi piorando? Fui piorando porque eu contraí algumas bactérias, não foi somente uma. Entendi. Eu contraí por volta de umas 3 a 4 bactérias no hospital.
E sabe a causa? Não. Eram essas bactérias? As bactérias era devido ao ambiente mesmo e como eu estava muito debilitado. Uma infecção hospitalar que Isso. derivou a bactéria. E aí os médicos entravam com antibiótico, né, e conseguiam combater. Só que eu contraí uma bactéria muito forte, que se chama Pseudomonas. Até aqueles que estão em casa, se depois quiserem até, né, pesquisarem, é uma bactéria multiresistente. Pseudomonas. Pseudomonas. Isso, ela é multiresistente, essa bactéria. Entendi. E não tinha antibióticos para ela. Ou seja, todo o seu quadro, a própria recuperação, todas essas coisas, e agora também para agravar ainda mais essa bactéria. Mas com certeza, como você não viveu nada sozinho, você mesmo disse que estavam ali as pessoas, sua família te dando força. Tem gente que quer dizer algo para você agora. Eu sou Rosa, irmã do Luiz Feu. Vim falar de um dos momentos que nós recebemos uma bênção quando o Luiz sofreu o acidente. Numa das visitas, o médico passou na UTI e falou que ele estava com o pulmão todo tomado, com uma pneumonia muito grave. E era muito sério. Saímos dali e fomos direto para Aparecida do Norte. Chegando lá, no horário da missa, logo no final, quando a Nossa Senhora entrou, a imagem dela, pedi do fundo do meu coração que ela tocasse naquela situação e intercedesse por ele ao Pai. E ela se voltou, a imagem dela ficou virada para a foto dele que eu tinha levado. E naquele momento eu percebi que ela estava tocando na situação. E quando nós voltamos para a visita da noite, o médico que não costumava passar na visita falou pra gente: eu vim comentar com vocês que nós tiramos outro raio-x e que um milagre aconteceu, que o pulmão dele está normal, tudo aquilo que tinha de manhã não existe mais. Então foi um dos momentos muito felizes que a gente tem muito para agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por ter ouvido as nossas orações. Muito bem, essa é a Rosa Feu, sua irmã. Minha irmã. Ela traz aí mais uma agravante ainda, que pela graça da intercessão da Virgem Maria, mas também, além do estado pós-acidente, a cirurgia, essa bactéria superresistente ainda tinha a pneumonia. A pneumonia, padre. E o interessante que a minha irmã, ela estava sempre lá comigo. A visita era... A agenda, graças a Deus, era bem cheia, né, para as pessoas me visitarem. Mas eu quase que escala para poder... Exatamente. Não tinha escala, tinha uma escala lá para... Minha mãe fazia essa escala, mas era certo que todos os dias de manhã quem visitaria era minha mãe e minha irmã, né? Então, e eu me recordo minha irmã dizendo que quando ela chega, né, lá no hospital, e a médica, ela vem chorando, né, diz sobre essa bactéria também e também fala sobre essa pneumonia que eu contraí e que meu pulmão estava totalmente cheio de secreção, né? E ali, como o meu estado já estava agravante, eles foram assim recorrer a Deus, né, pedir a Nossa Senhora a intercessão da mãe. E foi minha mãe, e isso que ela contou no momento, né, que ela contou depois para mim, depois que eu já tinha voltado para casa, eu me emocionei muito, né, porque por trás de muitas coisas nós não sabemos, mas Deus está agindo. Sim. Deus está agindo, nós nem imaginamos tantas pessoas que estão orando por nós. E o que é interessante, padre, que esse acidente, né, que eu tive, ele foi falado em muitas regiões lá da onde eu moro, né? Não somente em São Miguel, mas pegou Guaianazes, Tiradentes, e as pessoas se comoveram e eles faziam terços, vigília em prol da minha recuperação. Pessoas que nem conheciam. Nem me conheciam, exatamente. Mas sabendo a situação, a gravidade da situação. Exatamente. Interessante você trazer isso porque
é a força da intercessão. Que muitas vezes, diante de algum problema, de alguma dificuldade, nós perdemos até a vontade de rezar. É verdade. Mas aí também tem essa graça sobrenatural de pessoas que nem nos conhecem e rezar por nós. É verdade. Né? Por quem você está rezando hoje? Quais têm sido as orações, as intenções que você tem trazido no coração? Você pode estar rezando, e eu creio que isso acontece, mas você reza com fé? Esse programa é o Gente de Fé. Você reza com fé? O Luiz, ele está relatando, né, Luiz, que pela força da oração de pessoas que até mesmo nem te conheciam, porque você, mesmo sendo ali um homem de fé, mas você estava até, por um certo momento, sem condições. E aí entra a beleza da intercessão. Ou seja, não sou eu rezando por mim, pelas minhas necessidades, pelas minhas fragilidades. Não, é a intercessão de um povo que se une para rezar e faz mover os céus. É verdade. Isso. Você é fruto disso. Até esse fruto, né? É importante dizer aqui que houve também alguns amigos seus que estavam numa missa. Foi isso que aconteceu? Como é que conta isso daí? Teve um momento que o senhor comentou até sobre a traqueostomia, né? Uhum. Eu estava prestes a fazer a traqueostomia. E uns amigos se uniram em oração. Eles tinham os costumes e eu sempre participava também dos terços nas casas. E eu que conduzia, né, esses terços, momento de oração, do momento da palavra, eu que conduzia. E eles, sabendo dessa situação, os amigos, eles se reuniram em muitos para rezar em uma casa, em prol que eu não pudesse, que não acontecesse fazer a traqueostomia, porque eu já estava com 14 dias, no 15º, né, segundo os enfermeiros dizem, que é necessário fazer, porque senão nós contraímos uma nova bactéria. É perigoso, né? Você já estava com uma super isso. E eles oraram muito sabendo disso, né? E eu, olha só como a graça de Deus, ela vem nos visitar. No mesmo dia, padre, na parte da manhã, o meu irmão chegou para conversar comigo e ele disse assim: Luiz, você vai ter que ser forte, porque senão eles vão ter que fazer um corte aqui em você para você respirar. Então seja forte para tirar esse tubo, seja forte. Isso foi na parte da manhã. Quando foi, e já na parte da tarde, eles já iam fazer a traqueostomia. Na parte da tarde, eu senti a necessidade, a vontade de chamar os auxiliares de enfermagem que ali estavam, né? Isso tudo na UTI ainda. Chamar porque eu queria tirar o tubo, sendo que há poucas horas eles tinham tentado tirar de mim o tubo e eu pedi de volta porque eu não estava aguentando de tanta falta de ar. E aí eu senti a necessidade, né? Ali eu fui movido por uma força maior. Sim. E ali falou, mas espera aí, não é assim, você tentou, os auxiliares falaram, você tentou tem poucas horas, não conseguiu. Espera um pouquinho, nós vamos chamar o médico, vamos chamar o fisioterapeuta, né? E nós vamos ver se conseguimos agora. E aí o interessante, padre, que quando eles vieram tirar, pela graça de Deus eu consegui ficar sem o tubo. Então, e lembrando que eles estavam intercedendo também há poucas horas antes, para que não acontecesse isso, né? E ali a graça de Deus me visita naquele momento, me dando assim a ousadia da fé, podemos dizer, né? Para falar, né? Eu não quero mais, e ser forte para suportar. Mais uma vez, a força da intercessão. A força da intercessão, a força do amor, porque também tem isso. A fé, ela caminha junto com o amor, né? Quando, principalmente, nós rezamos com o nosso coração aberto, dilatado, para pessoas que nós amamos, né? Pode acontecer. Não é que vamos rezar e vai acontecer. Não. Mas
pode acontecer. Isso que nós precisamos acreditar. Aquilo que muitas vezes, até nos evangelhos, né? Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Se tu queres. Né? Então, essa disponibilidade de se dispor à vontade de Deus. Lá numa casa, eles estavam rezando, e lá no hospital, você recebendo a graça de Deus. Eis aqui a força da intercessão. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu vou deixar você pensando numa pergunta que eu fiz há um pouco. Você está rezando? Qual é a sua intenção? Mas como é que você tem rezado? Como é que você tem sido este canal de intercessão para as suas intenções? Pense um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta com mais Gente de Fé. Como é bom voltar e te encontrar aí. Como é bom podermos estar aqui, juntos, com o programa Gente de Fé, nesta nossa sala de estar. Hoje nós estamos conversando com o Luiz Feu. Ele que, para fazer uma ajuda, uma caridade, esteve durante um tempo, ajudou, fez o socorro de uma pessoa que estava com o carro quebrado. Aí tentou ajudar ainda mais para tentar fazer esse carro pegar no tranco, como nós dizemos, e veio um outro carro em alta velocidade e o pegou de cheio. Isso ocasionou inúmeras situações que ele está aqui relatando para nós, principalmente a graça de Deus pela intercessão das pessoas que estavam e que queriam que ele permanecesse ainda por um tempo no meio de nós. Luiz, e aí aconteceu essa graça dos seus amigos estarem rezando numa casa para que não precisasse fazer a traqueostomia. Mas aconteceu uma outra graça ainda, por intercessão dos seus amigos, ou seja, os seus amigos estavam intercedendo, foram até o cerco de Jericó e o que aconteceu? Depois que eles ficaram sabendo que eu tinha contraído essa bactéria, que era a pseudomonas, que é multiresistente, duas amigas minhas foi até o cerco de Jericó, uma igreja próximo lá da minha casa, Nossa Senhora Aparecida. E nesse dia, quem estaria ali celebrando o cerco de Jericó seria o padre Edmilson Lopes, da Canção Nova. Uhum. E elas chegaram, no momento que elas chegaram, a igreja já estava muito cheia. O padre estava conduzindo um momento de oração espontânea, não tinha começado ainda a missa. Sim. E no momento que elas chegaram, entraram no clima de oração, e o padre estava ali, pela ação do Espírito Santo, proclamando algumas graças. E elas foram para este cerco de Jericó pedir pela minha situação. E elas já sabiam dessa bactéria. E quando o padre começa a proclamar as graças, teve um certo momento que o padre proclamou que Jesus estava tocando na vida de um rapaz chamado Luiz. Uau! Disse até o nome. É o nome. E ali uma olhou para a outra, né? E elas assumiram a graça, porque elas tinham ido pedir por mim, né? E continuaram no cerco de Jericó, participando da Santa Missa. No momento que dá a volta, né, com o Santíssimo, né, na igreja, o padre deu a volta, expôs o Santíssimo no altar. Uhum. E naquele momento ele começou a fazer novamente um momento de oração, proclamar as graças de Deus. E ele disse desta forma: Jesus está tocando agora em uma bactéria. Está tocando em uma bactéria. E ali elas também assumiram. E aí é o que eu costumo dizer, né, padre? Às vezes, quando eu estou ministrando a palavra, pregando, que elas poderiam muito dizer que a igreja está cheia de gente, né? Tem tanta gente, tantos Luíses, deve ter muita gente com bactéria. Exatamente. Será que é? Só que não, elas assumiram a graça. Assumiram a graça.
E depois de alguns dias, porque, como eu disse, a agenda estava cheia, né? De alguns dias, uma delas foi me visitar no hospital e eu já não estava mais com a bactéria. Aquela que não tinha a bactéria, não tinha cura, não tinha. Ela é multiresistente, Pseudomonas. E isso lembrando que foi há 8 anos atrás. Sim. E você trazendo, é muito importante e interessante ressaltar que o padre Edmilson não sabia do que estava acontecendo. Nada. Porque às vezes também nós podemos colocar a nossa fé em pessoas. Sim. E agora nós poderíamos querer endeusar o padre Edmilson por causa disso. Verdade. E não é. Não é. É Deus que, através de alguém que abra o seu coração para isso, então no caso ali o padre Edmilson estava aberto para que Deus pudesse dizer, fala o nome e o que essa pessoa estava precisando, que era que essa bactéria fosse expulsa. Isso. Mas é Deus quem faz. É Deus quem faz. É Deus quem faz. E aí ela foi embora. Foi embora, para nunca mais voltar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas aí acabou? Você sarou, veio para casa? Não, aconteceu padre, mais coisa ainda. Continua ainda. A luta. A luta pela fé. Uhum. E naquele momento que foi expulsa, vamos dizer assim, a bactéria, eu continuei mais alguns dias na UTI. Eu fiquei 23 dias na UTI, padre. Uhum. Depois fui para a semi-UTI e depois para o quarto. Sim. E a cada 2 dias um neurologista ia me visitar lá no quarto para ver como é que estava os pontos, né, da minha cabeça, tal, da cirurgia. Tem alguma a cicatriz continua. Isso aqui é a cicatriz do acidente, que eles abriram a minha cabeça. Entendi. Desde daqui até aqui eles abriram. Eu costumo dizer que é a marca da vitória, né? Sim. Então, aí, marcou pro resto da vida. Marcou. E ali, padre, né, quando o médico foi me visitar, ele percebeu que os pontos da minha cabeça estavam todos infeccionados. Então ele me disse: Luiz, você vai ter que passar por uma nova cirurgia na cabeça, porque os pontos estão todos infeccionados na sua cabeça. Aí agendaram um dia, uma data, e me colocaram ali no próximo da sala cirúrgica, do lado de fora ainda, porque eles estavam preparando, né, a sala para me fazer a cirurgia, para me passar por essa cirurgia. E estava no corredor. E no momento, a minha irmã já estava do lado de fora aguardando a cirurgia. E ela queria dar uma palavra comigo antes da cirurgia. Então o enfermeiro, né, muito gratificante por ele ter feito isso, ele me trouxe na maca até o lado de fora, para minha irmã assim trazer umas palavras para mim de fé. E ali, ela falando, né, que vai dar tudo certo, tem muitas pessoas orando por você. Nisso, padre, um dos médicos que iria realizar a minha cirurgia estava passando. Sim. E minha irmã perguntou para ele: doutor, mas essa cirurgia ela é grave? Quanto tempo de cirurgia? Foi perguntando. E aí o doutor falou no meu lado: a cirurgia é grave, ele está com suspeita de meningite. Provavelmente, né, nós precisamos abrir para ver, mas provavelmente, pelo que eu estou vendo, nós vamos ter que tirar um pedaço do osso da cabeça dele. Peraí. O acidente, a bactéria, a pneumonia e agora a meningite. Suspeita de meningite. Suspeita de meningite. E aí foi para o centro cirúrgico? Foi para o centro cirúrgico. E aí entra também a minha fé junto com as pessoas que estavam intercedendo. Interessante, padre, que quando eu estava lá no corredor aguardando essa cirurgia, a minha oração era a seguinte: vinde Espírito Santo, porque eu estava com medo. Eu estava com medo. Claro, e é extremamente normal. É. Você chegou a algum momento de desacreditar? Não, padre. Mas o medo, sim. Sim. E olha que interessante, padre, que quando eu sofri esse acidente, podemos dizer que eu estava, não sei se eu posso dizer assim,
no auge da fé, eu estava com a minha fé, eu creio que elevado, eu estava buscando muito a Deus e isso me ajudou muito, né? Para não cair na descrença, como o senhor assim disse no início. Mas espera aí, um servo de Deus está ajudando, vai ajudar uma pessoa e acontece isso, não é verdade? E é bom, porque assim, nós podemos até pensar, Deus ele está fora do tempo. Então, passado, presente, futuro, para Ele é tudo hoje. Ele te preparou de antemão, porque, vamos dizer, dentro da nossa vida, dentro daquilo que são os acidentes da nossa vida, não somente acidente como você teve, mas a nossa vida é acidental, porque nós estamos no tempo, né? Então, dentro dessa realidade do tempo, Deus sabia o que estaria acontecendo com você. E Ele já te preparou. Aqui é o que nós trazemos para sermos pessoas de fé. Porque nós poderíamos pensar, mas espera aí, Deus, se Ele sabia, por que Ele não preveniu? Por que Ele deixou que acontecesse? Porque não bastaria somente Deus deixar, Deus impedir que acontecesse. Deus te prepara antes, como você está dizendo. Deus te prepara antes, fortalece a tua fé, dizendo, meu filho, te prepara, que alguma coisa vai... Aguenta firme, que alguma coisa vai acontecer. E aí lá, neste momento, a sua oração era, vinde Espírito Santo, porque também é um homem que está aqui, um homem de fé, mas é um homem com as suas limitações, e o medo entrava ali, com certeza. E aí, foi para a cirurgia? Foi para a cirurgia, aí durou aproximadamente umas 3 horas a cirurgia, mas com a graça de Deus não estava com a meningite, e também não precisou tirar um pedaço do osso da cabeça. Correu tudo bem, a cirurgia, né? Voltei pro quarto. Quando eu volto pro quarto, padre, aí tem mais uma situação. Mais ainda? Mais ainda. Eu tinha feito a cirurgia na perna. E eu estava com aquele fixador. Sim. A minha perna, ela dava uns espasmos sozinha, tremia sozinha. Fui fazer um raio-x. Quando eles puxaram, eles viram que o osso da minha perna estava colando torto. Eu voltei para a mesa de cirurgia para quebrar o osso, esperar uma semana com a perna quebrada para cicatrizar os buracos do fixador, né? Para depois fazer uma nova cirurgia para colocar uma haste. Peraí, quantos dias depois da cirurgia da cabeça? Depois de mais ou menos uns 5 dias, padre. Meu Jesus! Mais ou menos uns 5 dias. Ou seja, você passa por de uma cirurgia extremamente complexa, creio eu, como uma cirurgia de cabeça, Sim. Para uma outra cirurgia também extremamente complexa, que é uma cirurgia de articulações. Isso. E ali eles colocaram, então, né, tiveram que novamente abrir a perna. Eles colocaram uma haste, né, um material preparado para segurar o osso. Eu tenho ela até hoje. Sim. Juntamente com 2 parafusos em cima, 2 embaixo. E essa haste está na minha perna. Ou seja, essa haste ela está junto com esse osso daqui, dessa perna. Isso. Para sustentar. Para sustentar ele. Mas ele vai ficar aí. Fica aí, não tem problema nenhum. Né? Às vezes as pessoas falam, você vai ser barrado no banco, mas não tem problema nenhum. Eu passo normal no banco. Você tinha que andar com um laudo, né? Com laudo médico. Sou parafusado. É verdade. Sim. E ali, padre, passei pela cirurgia, ocorreu tudo bem. E continuei ainda no quarto, só que estava faltando ainda uma cirurgia. Outra? Faltava uma, que ela não tinha feito ainda. Então, todo esse tempo, estava faltando uma cirurgia, que era do maxilar. Então, durante todo esse tempo, eu acredito que uns 40 dias, eu fiquei com o maxilar quebrado. Fiquei, né? Eu não conversava, estava quebrado no maxilar. E eu fui para a cirurgia do maxilar, onde eles colocaram uma placa desse lado, uma dessa, 4 pinos de cada lado. Eu tenho 4 pinos aqui, 4 aqui, 2 placas de cada lado, né? Lembrando que eu perdi 25 quilos, né? Quando eu estava internado, eu sou magro já, né? E eu pesava menos ainda, eu fiquei muito magro. Perdi 25 quilos. E você é alto, então era... Não, fiquei muito debilitado. Sim.
Ali eu só me alimentava por sonda, né? Era para urinar, para se alimentar, só sonda. Por isso que eu fui assim, emagrecendo. E foram 6 cirurgias, padre. 6 cirurgias, que foi as 2 na perna, né? 2 na cabeça e uma no maxilar, né? Para poder estar... 2 na perna, 2 na cabeça, uma no maxilar e... Aliás, foram 3 na perna. 3 cirurgias na perna. 3 na perna, isso. Porque foi a de entrada, foi a outra para tirar e mais outra para colocar. Então foram 6. E como 7 é o número da perfeição, a 7ª cirurgia foi na alma. Foi na alma. Que Deus fez em você. E para hoje você está contando a sua história. Como é que você hoje vive? Como é que existiram sequelas? Existem sequelas? Exigem certos cuidados ainda? Não. Hoje você tem uma vida normal? Como é que é a sua vida hoje? Depois dessas 7 cirurgias, as 6 físicas e uma com o médico dos médicos. Médico dos médicos. Então, a minha recuperação, né, ela foi através de cadeira de roda, primeiramente, né, porque eu não poderia me locomover no momento. Você ficou 23 dias no hospital? 23 na UTI, e mais o restante no quarto. Então foram 49 dias. 49 no total. Total. Lembrando que eu fiquei, pelos laudos médicos, 12% de chance de vida. Como foi sair do hospital depois de tudo isso? Eu saí alegre porque estava vivo, porque mesmo debilitado, né? E depois eu sabendo das gravidades, porque até mesmo lá internado, as pessoas vinham me falar depois. E as pessoas já vão falar... E o interessante, padre, é que você pega amizade com as pessoas que trabalham ali no hospital, né? 49 dias? O fisioterapeuta, ele assim disse para mim, quando eu entrei, né, para a UTI, ele falou assim, esse aí não vai ver o peru do Natal, não. Esse aí não vê. Não vai chegar até o Natal. Não chega. Porque a minha situação era muito... 12% de vida? 12%. Então, aí a recuperação foi através da cadeira de roda, 2 muletas, né? Primeiramente, aí fui me locomovendo devagar. Foram 6 meses de recuperação. Isso para movimentar a perna? Para já andar, padre. Já está andando, mancando no início, né? Mas depois... andando tranquilo. Hoje eu não tenho sequela nenhuma, eu não tomo medicação nenhuma. Não tenho sequela, ando normal, posso jogar bola, não tem nenhuma restrição médica. É mesmo? Nenhuma restrição. E em relação ao maxilar, a cabeça também não Tranquilo. Precisou nada mais? Nada mais, padre. Desculpa a brincadeira, mas até jogando futebol, quem entrar na sua perna aí... Tem medo. Tem medo, porque você precisa de uma caneleira. Não precisa, você tem a caneleira que está dentro da sua perna. Tem sim, padre. Brincando, mas também porque, para dizer, como Deus é bom. Deus é bom. E não é bom somente porque faz. É bom porque permaneceu com você. Verdade. E permanece com você. Mas nós também dizemos que sempre tem um para quê de todas as coisas. Como é que hoje você testemunha, vive a sua fé neste pós-cirúrgico? Eu fiz a pergunta para você, quem era você, quem era o Luiz de fé antes? E depois, tudo que você viveu, quem é o homem de fé hoje? O que ele faz? Como é que ele testemunha as bênçãos e as graças que ele recebeu? Então, hoje, o Luiz Feu, depois que ele passou por essa situação difícil, fisicamente, né? E ele começou, assim, a praticar mais, a levar a palavra de Deus a muitas pessoas necessitadas que precisam da fé, né? Como assim o Senhor bem disse, não somente aquela pessoa que está precisando de um milagre, do milagre em si, mas muitos daqueles que precisam do milagre para a alma, né? Para a 7ª cirurgia. Acreditar, né, padre? Porque é a fé que nos move, né? Ser agente de fé. Então, hoje, eu sou coordenador de um grupo de oração,
né? Lá na paróquia, numa das comunidades da nossa paróquia, chamada... hoje nós estamos na Bom Pastor, né? Que todos os sábados acontece, né? Às 18 horas, e nós já chegamos a reunir 300 pessoas por sábado neste grupo de oração, né? Eu estou à frente dessa coordenação e tive a graça, né? O padre, assim, me deu uma oportunidade e a confiança a mim para coordenar uma comunidade, né? Que é essa comunidade Bom Pastor. Desde o dia 1º agora de outubro, eu assumi essa comunidade. Sim. O grupo de oração ele vai estar, né, lá nessa comunidade. Eu vou estar ali também conduzindo essa comunidade. E com a graça de Deus, eu tenho levado a palavra, esse testemunho e a palavra de Deus a tantas pessoas que hoje estão com a sua fé abalada, debilitada. E você me dizia ali um pouquinho antes do programa que você hoje namora. Namoro, pai. Namora, inclusive noivo, esteve aqui, noivo, né? Noivo. Inclusive teve aqui no aprofundamento que aconteceu uns meses atrás. Ou seja, o desejo de formação, o desejo de aprofundar a sua fé. E agora, juntamente com a sua noiva, como é que é o nome dela? Andressa. Né? E levar essa experiência para frente. Mas eu queria, Luiz, né, nós estamos daqui a pouquinho indo para o final do nosso programa, mas que você olhasse para essa câmera que está te filmando e você desse uma mensagem para aqueles que podem estar hoje para baixo, não acreditando. Para pessoas, inclusive, que podem estar com familiares, como você um dia esteve lá, né? Com pessoas que podem estar com seus familiares no hospital, que podem estar com seus familiares em leitos de hospitais. Pode ser que existem pessoas que estão nos acompanhando agora, que estão nos seus leitos de hospitais. O que você pode dizer para essas pessoas deste Deus que você conheceu ainda mais com toda essa situação? Amém. Meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha neste momento, gente de fé, neste programa agraciado, que eu tive a graça de estar aqui com o Padre Anderson. Eu quero dizer para você que você não desista. Não desista dos teus sonhos, dos teus ideais. Não desista da tua família, daquele que está doente, doente do corpo, doente da alma. Como o Padre bem disse, você está rezando, você está orando. Como é que está sendo a sua oração? Você está agradecendo a Deus? Como é que está a sua busca hoje? E a mensagem que eu deixo para você neste dia é que você, independente da situação que você esteja passando, ou a tua família, é que você nunca desista da tua fé. Nunca desista da tua fé. Não troque a tua fé por nada. Por nada. Deixe Deus agir da maneira dele. Porque Ele realizando o milagre, Ele é Deus. Ele não realizando o milagre, Ele não deixa de ser Deus, Ele é Deus. Porque em tudo, Deus tem o proveito. Em tudo. Eu tive essa graça de me recuperar desta situação do acidente. Se Deus assim quisesse me levar, é claro que a minha família iria sofrer muito, os meus amigos iam sofrer muito. Mas Ele tinha um propósito ainda aqui para mim, para estar falando para você neste dia, que tudo pode ser mudado pelo poder da oração e pelo poder da fé. Então que Deus possa assim alimentar a sua fé com a sua busca. Não desista. Deus te abençoe. Amém, Luiz. Muito obrigado pela sua vinda, pela sua presença, pelo seu testemunho. Uma curiosidade aí, já é uma curiosidade minha, né? Porque eu deixei para perguntar agora. A pessoa que estava conduzindo o carro, ela prestou socorro, ela ficou, ela foi embora, o que aconteceu com aquela pessoa? É interessante, Padre, que quando, até não falei isso, ele não teve como nem fugir, vamos dizer assim, porque ele teve umas pequenas lesões também, o carro,
para saber como foi de tão gravidade o acidente, deu perca total no carro. Porque ele pegou em mim, ele me atropelou e pegou o carro que eu estava assim ajudando. Então o carro que eu estava ajudando deu perca total. Ele no momento, ele não fez nada, ficou abalado, né, pelo que eu fiquei sabendo. Ligaram lá para a emergência e eu socorri. O pós, ele não me deu assistência. Ele não deu assistência. Até o meu irmão foi assim atrás, né, para poder pegar assistência de medicação, porque era caro, eu não conseguia nem tudo pelo SUS, porque eu tinha que tomar antibiótico depois, né? Mas nós somos cristãos, nós precisamos perdoar. Isso. Eu não guardo nada, né, contra ele, né? Estava na situação alta velocidade, eu também não posso tirar a minha culpa. Eu não posso tirar, porque mesmo ajudando, como o senhor bem disse no início, eu estava ajudando com uma corda, que não é o correto. Era o que tinha, né, padre, no momento. Era o que tinha para o momento. Era para o momento. Mas não guardo o rancor dele, nem porque ele me atropelou, esse acontecimento, nem porque ele não, assim, contribuiu com aquilo que ele deveria. Aí nós fechamos, como se diz, com a cereja do bolo, né? Ou seja, não bastava nada ter vivido tudo isso se o seu coração não fosse livre disso. É verdade. Luiz, que Deus te abençoe. Obrigado, muito obrigado pelo seu testemunho, né? Se ele chegar até ele, né, esse programa, que ele possa também repensar a vida, né? Eu tenho certeza que ele deve ter pensado um pouco. Mas obrigado mesmo pelo seu testemunho. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, padre. E você, o que você está fazendo com as coisas que te acontecem? Guardando no coração e tratando como? Luiz trouxe 6 cirurgias físicas. Uma, aquela que foi feita pelos médicos, pelo médico dos médicos, que trouxe para ele, inclusive, a graça do perdão, a graça de não guardar nenhum rancor. O que você tem feito com as pessoas que fazem ou que fizeram algo na sua vida? Fique com essa pergunta até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. Até o próximo. Gente de Fé. Luiz, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.